Que noite maravilhosa. Deus faz coisas impossíveis. Amém? Você acredita nisso? Você pode declarar: Deus faz coisas impossíveis. Vamos lá? Deus faz coisas impossíveis. Ele faz. Eu quero, em nome de Jesus, ministrar com vocês, irmãos, em Lucas, a partir do capítulo 1, o versículo de número 31 até o 37. Nós sabemos que a fé é a força, é o motor para promover o agir de Deus, para que a nossa vida não seja somente uma constância de virmos para a casa de Deus, mas de chegarmos aqui e crermos que Deus é capaz de realizar, tanto querer quanto efetuar. E isso acontece na história da vida de Zacarias, de Isabel, de Maria, e nós vamos ler aqui: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com as suas sombras, pelo que também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Amém. Você pode se assentar. Nós jamais podemos deixar de crer que Deus pode fazer, pode realizar. Nós vamos caminhar durante as terças-feiras sobre o pilar do impossível. O impossível significa algo fora do comum, sobrenatural. O impossível acontece no campo aonde não pode ser realizado pelos homens. E a palavra do Senhor nos fala a respeito dessa manifestação. O impossível é realizar aquilo que não é possível às pessoas. E a Bíblia nos fala a respeito dessa ação, desse poder, desse Deus que é todo-poderoso, que entra e age, que faz e acontece, que ninguém pode impedir a sua vontade. A Bíblia fala desse Deus como Deus soberano. Ele não tem limite. Nada é impossível para esse Deus. Nada pode impedi-lo. Eu quero que você entenda que a Bíblia fala a respeito do poder do Deus do impossível, entrando em ação na história humana, na vida das pessoas, para realizar o propósito de Deus. E nós encontramos aqui nesse texto a maravilhosa atuação do Deus do impossível, como Ele agiu na vida de Isabel, de Maria. Ele também pode agir na sua vida, na sua família. Ele pode agir nos seus sonhos, nos seus propósitos, porque Deus realiza isso para se manifestar, para dizer que Ele é o Deus Todo-Poderoso. A história nos conta a respeito
de Zacarias, que é um sacerdote, que vivia no altar do Senhor. Isabel, uma serva fiel, mas ambos carregavam um peso de uma dor. Mesmo orando, mesmo pedindo a Deus, eles carregavam uma decepção por não ter um filho. E eu quero te dizer, o impossível vai chegar na sua vida, o impossível vai chegar na sua história no tempo de Deus. Você pode dizer amém? O impossível vai chegar no tempo certo. Nós carregamos muitas preocupações, nós temos a tendência de sermos imediatos. O imediatismo tem realmente dominado as mentes. E isso, as pessoas têm perdido a fé, porque achamos que Deus é o nosso servo, que Deus não sabe o que faz, que Deus não está no controle, na direção dos fatos, das coisas, da história, do percurso da vida. Olha aqui, Zacarias e Isabel carregavam esse peso. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor apareceu a ele. E ele viu o anjo do Senhor. E a Bíblia diz que ele se perturbou. O anjo, quando apareceu do lado do altar do incensário. E ele se perturbou. E o anjo falou para ele: o Senhor tem ouvido as suas orações. Você entende isso? Ele carregava um peso, uma tristeza, já estava velho, Isabel também. Jamais pensariam que o impossível pudesse acontecer. Eu quero que você entenda que nessa história é um modelo de como Deus trabalha, de como Deus age. Deus, Ele faz o impossível no tempo dEle, na hora dEle. O que nos compete é permanecermos crendo, entregarmos as nossas vidas e a nossa confiança nas mãos desse Deus. O anjo apareceu para Zacarias e disse: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Deus já tinha ouvido a oração de Zacarias. Ele estava servindo ao Senhor, amava a Deus, mas precisava ainda ver o impossível de Deus. O impossível de Deus vai chegar no tempo de Deus. Nós podemos perceber quantas pessoas perdem a fé, quantas pessoas se decepcionam, quantas pessoas acham que as coisas não vão acontecer. E qual é o impossível que precisa acontecer na sua vida, na sua história? Qual é o impossível que precisa acontecer na sua família? Qual é o impossível que tem que acontecer na vida dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa? Qual é o impossível que precisa acontecer na sua vida profissional? E às vezes achamos que as nossas orações não estão sendo ouvidas, não estão sendo atendidas por Deus. É porque sempre traçamos um programa para Deus agir. Deus é uma espécie de trabalhador daqueles que oram. E esquecemos que Ele é o Deus soberano, poderoso, faz as coisas como Ele quer, na hora que Ele quer. Porque o milagre é dEle, o poder é dEle, a atuação é dEle. Nós só precisamos continuar crendo. E por causa dessa situação, a Bíblia diz, porque Zacarias não creu, a Bíblia diz que o anjo falou que ele ficaria mudo, não conseguiria falar,
a respeito daquela promessa do impossível. Como que é isso? Quer dizer que Deus fala que vai fazer, mas Ele não quer que ninguém impeça o seu agir. Quantas vezes você já ouviu Deus falar que vai fazer? Quantas vezes Deus já usou pessoas? Quantas vezes você já recebeu a oração? Quantas vezes você já teve a confirmação que Deus vai fazer? Mas por causa das suas palavras, você encerrou em descrença, em dúvida. Olha por que Deus deixou Zacarias mudo. O capítulo de número 1, a partir do versículo 19 diz: E respondendo o anjo disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Versículo 20: Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Meus irmãos, é muito tremendo. Estava meditando essa tarde a respeito desse acontecimento. Muitas pessoas precisam entender e compreender que Deus age independente das suas palavras, independente das suas imaginações, porque o milagre de Deus não depende de nós, irmãos. A operação da obra do impossível, nesse momento, agora, era um compromisso de Deus. E nós precisamos entender que muitas vezes, o que Deus nos promete, o que Deus fala aos nossos corações, nós acabamos cancelando e anulando e blasfemando na dúvida das nossas palavras. Até quando, Senhor? O Senhor não vai fazer, o Senhor não está vendo? E colocamos em dúvida. Deus então fez o seguinte, uma estratégia de silenciar Zacarias. Zacarias ficou mudo até que João, o Batista, pudesse nascer. Eu estava observando a respeito dessa operação de Deus na vida daqueles que esperam nele. Muitas vezes se faz necessário Deus agir e não fazer atuação de explicação. Porque se você viver pela fé, você não tem que ficar pedindo explicação. Você não precisa entrar no campo da razão. A fé é você crer e acabou. Se Deus falou, você tem que crer e acreditar no Deus do impossível. Deus tem que quebrar esse coração de pedra, tirar essa cabeça de concreto que impede você entender a sensibilidade do Espírito de Deus. Quando você tenta racionalizar, quando você constrói uma razão em cima daquilo que Deus tem que operar, Deus, Ele não vai revelar totalmente os seus planos para você. Olha o que aconteceu com Zacarias. Você vai ficar mudo, não vai falar nada, porque você pode espalhar coisas do tipo: olha, o anjo me apareceu, as pessoas não vão acreditar, o anjo falou comigo, e até mesmo eu não sei se foi de Deus. Isso tudo implica no impossível de Deus. O impossível de Deus tem que ser recebido, o impossível de Deus tem que ser colocado em nossas vidas pela fé. Não é um levantar das mãos, o impossível de Deus, não. O impossível de Deus tem que ser acolhido em nossas vidas pela fé. É pela fé. Esse mesmo anjo, ele foi a Maria. E esse anjo apareceu a Maria. E Deus viu graça em Maria, entre todas as mulheres. Deus viu graça. O versículo 34 diz: E disse Maria ao anjo: Como se fará isso?
que não conheço o varão. Versículo 35. Respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. O impossível de Deus vai acontecer, porque Deus é Deus. Deus, Ele promete, cumpre. O impossível de Deus vai acontecer, porque Deus tem propósito para que aconteçam as coisas. Se vocês olharem a vida de João Batista, de Jesus, o impossível aconteceu para um propósito. Nada acontece nas ações de Deus por uma coisa inócua, vazia, sem sentido, sem razão. Deus faz a obra do impossível na vida de qualquer pessoa para dizer que Ele é Deus, porque Ele tem um propósito. Ele tem um fundamento nesses atos sobrenaturais. Ele quer operar, Ele vai fazer. E qual é a razão de todas essas coisas acontecerem? Para que o seu nome seja engrandecido, para que através dessa obra se manifeste poder para libertar, para curar, para realizar. A obra do sobrenatural, do impossível, não tange a realização material, mas espiritual, irmãos. O material é usado para servir o espiritual, nunca o espiritual para servir o material, o físico. Você está entendendo? Diga amém. Se Deus tem te dado, se Deus tem feito coisas e obras maravilhosas, impossíveis na sua vida, saiba de uma coisa: é para que tudo isso se transforme em coisas espirituais. Porque o que Deus quer fazer através do seu Espírito. O anjo do Senhor apareceu também a Maria, falou a Maria. Maria, ela se submeteu à ordem e à vontade do anjo. Logo a preocupação dominou-lhe os seus sentimentos, porque ela não tinha nenhuma relação conjugal, carnal. E ela disse: como se fará isso? Aquela que é estéril, que, caso de Isabel, é aquela agora que não tem contato com o homem. O texto diz que o Espírito do Senhor descerá sobre ti. O Espírito do Eterno vai repousar no seu útero e vai fazer com que realmente haja o poder de dar agora vida, para que essa vida possa ser gerada pelo poder e ação do Espírito. Não houve conjunção carnal, mas houve ali o poder que repousou sobre o útero de Maria, o poder do Espírito Santo, aquele que pode dar vida, aquele que pode trazer vida. Como não daria vida naquele útero? Ele é capaz de fazer tudo, Ele é o Deus soberano. E assim, a palavra de Deus nos revela o testemunho de Isabel, a fé de Maria, o versículo 36 e 37. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Quando você crê em Deus,
como aquele que pode todas as coisas, está acima de todos os homens, de todos os reinos, de todos os governos, de todas as autoridades. Quando você crê em Deus, porque Ele é o Deus que não pode cair, não pode falhar, não pode errar, Ele é um Deus que não pode pecar, Ele é um Deus que é poderoso em amor, em extremo em zelo, e misericórdia, bondade, benignidade. Quando você crê nisso, o impossível acontece. Nós não podemos trazer a nossa fé para uma visão de manifestação de fenômenos. Eu preciso ver para crer. Não! Você não precisa ver para crer. Você precisa crer. E é assim que Deus vai fazer. E é assim que Deus quer realizar. Nós estamos diante de um momento de conflito que aperta de todos os lados a sociedade, e a gente vê gente desesperada, gente chafurdada no mal, gente no pecado, na lama do erro, pessoas desesperadas porque não sabem o que fazerem de suas vidas, pessoas que perderam tudo, pessoas doentes, pessoas todas cheias de fragmentação, porque a vida vai cotizando cada vez mais e limitando as pessoas de agirem. Há um medo, há um abandono da alma, e as pessoas não estão percebendo que há uma força maligna afastando as pessoas de terem uma fé para fazer a mudança, para transformar somente no Deus do impossível. Eu já ouvi pessoas falar assim: fulano de tal não tem jeito. Tem jeito sim! Senão, não é o Deus que eu sirvo. Essa família não tem jeito. Tem jeito sim! Esse casamento não tem jeito. Tem jeito sim! Irmãos, esse é o Deus do impossível. Não tem jeito para mim e para você, não tem jeito para as pessoas, mas esse Deus pode entrar e operar e retirar daquilo que talvez esteja já debaixo de maldição, de vergonha, condenado ao enfado. Esse versículo 37 é um versículo que me chama a atenção, porque para Deus nada é impossível. Eu já vi muitos impossíveis aqui dentro dessa casa espiritual. Muitas coisas aconteceram aqui. Se as pessoas voltaram atrás naquilo que prometeram a Deus, é problema delas. Mas eu já vi Deus operar, levantar pessoas de cadeira de rodas, Deus levantar pessoas enfermas, curar a pessoa com AIDS, com câncer, aqui nessa casa espiritual. E eu creio, eu prego que esse Deus é o Deus que cura, que salva e liberta. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Porque Ele é o Deus do impossível. Quando muitas vezes nós nos sentimos como Zacarias. Senhor, já estou velho. O tempo já passou, já perdi tudo. Perdi família, perdi dinheiro, perdi casa, perdi fé, perdi... Senhor, é porque nós queremos entender as coisas de Deus de uma forma lógica. Entender os planos de Deus de uma maneira racional, como a matemática. Buscarmos a Deus por uma equação. E Deus não vai ser achado por esses fortes atributos humanos. Deus vai ser encontrado quando você abrir a sua alma, o seu coração. O Deus do impossível é capaz de realizar. As coisas estão realmente de uma maneira a esmagar a alma das pessoas. Sabe quando as pessoas não têm para onde ir e muitas vezes se refugiam na bebida, nas drogas, se refugiam
em um estado depressivo, as pessoas se entregam, as pessoas perdem a força, a fé, e não conseguem crer que nós temos um Deus do impossível. É você vir, pastor, quando vai acontecer? Eu não posso fazer previsão, mas eu posso profetizar. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser o tempo que o Senhor quiser. É Ele que faz o realizar, é Ele que opera, é Ele que entra em ação. Ele é o Deus do impossível. O texto diz que naquele tempo o Senhor se manifestou. É o tempo do Deus do impossível. E nós queremos sempre no nosso tempo, na nossa hora, nós exigimos de Deus que Deus seja o nosso empregado, que Ele seja o nosso subserviente, Ele seja o nosso servo, mas não é nada disso. A palavra nos diz que Deus tem um controle de todas as coisas, nada foge da sua ótica, nada sai da sua vida que não tem um destino, não tem uma direção. Tudo, a palavra do Senhor que sai da sua boca, ela vai fazer germinar e providenciar semente ao semeador, pão ao que tem fome. Essa é a palavra que nós temos pregado, para que esse evangelho não seja impedido de ser o poder de Deus por causa das nossas circunstâncias, porque achamos que Deus não está agindo porque não mudou nada, Deus não está agindo, Deus não existe, Deus está apático. Nós achamos que Deus só existe quando Ele faz os serviços para nós. Você está enganado a respeito de quem é o seu Deus. Zacarias estava enganado, mesmo servindo na casa de Deus, com a revelação que ele recebeu, não era de fato, de verdade, aquilo que ele cria. Imagine vocês pregar, falar de uma coisa, e quando Deus fala, você não crê, porque isso aí é muito poderoso. E há uma controvérsia muito grande, pelo aspecto de que eu sou mensageiro que prego, mas não creio. Esperava-se que Zacarias pudesse dizer: Senhor, quanto tempo esperei, não perdi a fé, Senhor, permaneci firme. Oh, anjo do Senhor, obrigado por ter vindo. Não, eu já estou velho, como é que vai acontecer essas coisas? Como é que vai operar isso? O versículo de número 18 diz: Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. E aí que está. Eu quero dizer que muitas vezes você pensa que Deus pode ser manipulado pela fé. Por isso que eu não creio nessas pregações de determinismo. Nós temos que pregar a fé para o povo. Quem opera, quem faz, na hora, no tempo, nas estações, é Deus. Mas você tem que pregar a pessoa: mantenha a sua fé, acredite que Deus é poderoso, Ele faz, Ele realiza, mas o tempo é de Deus. Muita gente decepcionada, muita gente agora se tornando objeto de vergonha por causa disso, marcando tempo, data, estação para Deus agir, achando que Deus está a serviço dos seus bel prazeres. Zacarias se motivou em estar na casa de Deus, mas não teve fé suficiente para entender as coisas de Deus. E às vezes nós temos motivação de estarmos aqui, mas não temos a concepção de entender como Deus faz. E eu quero dizer para você: Deus trabalha na minha vida de um jeito, Deus trabalha na sua vida de outro jeito, amém? Deus não trabalha em forma uniforme, que tem que ser desse jeito, uma série de unidades de crentes do mesmo jeito. Não, Deus trabalha como Ele quer.
do jeito que Ele quer. Ele age na minha vida de um jeito, na vida do pastor Júlio de outra, na vida da pastora outra. E é assim que Deus trabalha. Mas o que mais importa não é saber como Ele trabalha, não é saber a forma como Ele trabalha, é saber que Deus é o Deus do impossível, que Ele faz. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus. E você fica com inveja, né? Porque a irmã recebeu, porque o irmão recebeu. Poxa, fez na vida daquele irmão e fez na vida daquela irmã, por que não faz da mesma forma na minha vida? Para com isso. Está brigando com Deus? Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E é dessa forma que nós vivemos, crendo nesse Deus do impossível. Hoje eu quero que você receba a unção sobre a sua vida do Deus do impossível. Mas isso tem que começar na sua mente. Você tem que abrir o coração. Existem coisas que você vai entender que é hora de se calar. Porque você fala demais. Fala demais. Eu não acredito que Deus vai fazer agora como fez com Zacarias, porque você tem um entendimento que Deus quer que você creia, mas que Deus vai falar para você: filho meu, filha minha, fique em silêncio. Fique em silêncio, creia somente. Eu sei, irmãos, que muitas pessoas têm inveja daquilo que Deus vai fazer na sua vida, que Deus vai operar na sua vida. Muitas pessoas não acreditam. Por isso Deus está falando para você: fique em silêncio. E você tenta convencer as pessoas. Você tenta obrigar as pessoas a crerem na maneira como Deus te falou. Cala a sua boca. Você só tem que crer e guardar o momento do tempo do impossível na sua vida. Muitas coisas precisam ser mudadas na sua vida, porque Deus não opera no meio da confusão, no meio da dúvida. Deus não opera. Você precisa crer e continuar crendo. Hebreus 11, 8 fala que esse mesmo Deus que agiu na vida de Isabel de Maria, 11, 13, ou 13, 8, acho que é isso, uma coisa assim, 13, 8, se não me engano, acho que é 13, 8, Hebreus 13, 8, acho que é. Esse é o mesmo Deus, Ele não mudou, o Deus que agiu no passado. Isso, obrigado. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus Cristo é a referência terrena como Deus. Ele é o Deus, é o mesmo Deus de ontem, hoje e de eternamente. Então, Ele não mudou. Eu quero dizer para você que existem coisas que Deus vai fazer porque Ele tem pressa, tem uma obra, Deus trabalha como Ele quer. Ele é o Deus do impossível. E não pense essas pessoas que recebem o impossível de Deus, que é para elas se tornarem assim, mais jactanciosas, mais prepotentes. Nada disso. O impossível aconteceu na sua vida e vai acontecer na sua vida para que a obra do Senhor seja vista e pessoas vejam o poder de Deus na sua vida, para glorificar o nome do Senhor. Eu quero que você, em nome de Jesus, se coloque de pé. Eu quero pedir aqui aos pastores que venham aqui. Enquanto o Marcelo estiver louvando ao Senhor, sabe, irmãos, eu creio que a unção de Deus está aqui em nossas vidas.
poder de Deus está aqui. E que os pastores pudessem levar essa unção. Leve essa unção até as vidas, pastores. Leve até os irmãos. Aonde vocês acharem que tem que ser tocado em suas vidas, no seu braço, na sua cabeça, você vai pedir ao Senhor essa unção sobre a sua vida, do Deus do impossível. Podem levar, irmãos, essa unção. Não tem problema se um ungir, o outro ungir, a mesma pessoa, não. Mas o importante é que essa unção seja derramada conforme Deus quer, em nome de Jesus Cristo, o Deus do impossível, agindo sobre a igreja, sobre as famílias, sobre os corações. É o Deus do impossível que está abrindo agora e tocando na sua alma, abençoando, transformando. É o Deus do impossível, irmãos. Ministério de louvor. Pode louvar ao Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. A igreja, Deus do impossível não desistiu. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do eterno Deus Todo-Poderoso. Amados irmãos, chegou o momento de nós entregarmos à casa do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Antes de orar, eu quero deixar um versículo para a meditação para a igreja que se encontra em 2 Coríntios 9, 7, que diz assim: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Chegou o momento de nós entregarmos à casa do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, que o Eterno possa abençoar a vida de cada um de vocês, que a bênção da prosperidade possa reinar na sua casa, no seu trabalho, e tudo que vocês colocarem as mãos venha prosperar. Vamos orar nesse momento, agradecer ao Eterno. Peço aos irmãos que fiquem em pé. Apresenta seu dízimo agora, amado irmão. É um momento tão especial. É um momento que você vai devolver à casa de Deus aquilo que o Senhor te entregou, que te deu. Então, nesse momento, amados irmãos, apresenta a Deus, agradece: Senhor, aqui estou devolvendo aquilo que o Senhor me deu. E peça a Deus, porque o Senhor fala na palavra dele: fazei prova de mim. Não tenha medo de fazer prova com Deus. Se você é fiel, peça a Ele, Ele vai te abençoar. Deus vai ouvir a sua oração. Eu creio que os ouvidos de Deus vai ouvir as suas orações nesse momento. Nesse momento, vamos orar. Apresenta seu dízimo nesse momento. Senhor Deus eterno, Tu és o dono do ouro e da prata, Pai celestial. Assim como o Senhor abençoou a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, que nesse momento, Senhor, está te pedindo alguma coisa e também está te apresentando o seu dízimo, as suas ofertas, para que a tua casa haja mantimento. Derrama sobre eles, Senhor, a tua bênção da prosperidade, assim como o Senhor derramou na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que eles sejam prósperos, Senhor, aqui nessa terra, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo é o que eu te peço, e aquele que crê, diga amém, amados irmãos. Amém. Traga aqui. Vou pedir aos irmãos que tragam aqui diante do altar. Apresenta seu dízimo aqui diante do altar.
tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus. Você pode se assentar por um minuto? Se pudesse colocar aí o programa dos anúncios. Nós temos aqui uma ação entre amigos do Ministério de Jejum e Oração, tá? Isso aqui vai ajudar para o trabalho evangelístico do Ministério de Jejum e Oração de um Airfry, tá? Com a irmã Janaína, não é isso? Custa R$2 e você pode ter um Airfry para fazer aquela comida gostosa, né? Gente, culto no lar. Se você desejar um culto no seu lar, é só falar com o pastor Eduardo Gomes. E nessa oportunidade será no dia 10/4, às 19 horas, na casa da pastora Rosemary, tá? Convido os irmãos, tá? É um trabalho da igreja. Pode passar. A Santa Ceia do Senhor vai acontecer nesse primeiro domingo, todo primeiro domingo às 18 horas, momento da Ceia do Senhor. Traga o seu quilo, traga a sua cooperação de amor, o seu quilo de amor, tá? Para ajudar as famílias. E nós temos um trabalho realizado de desenvolvimento da vida cristã nazarena. Você conhecer um pouco mais da Igreja Nazarena, os artigos de fé, a constituição da igreja, e estará ministrando a pastora Tânia. E temos aqui um trabalho muito lindo, que é a mente humana transformada. É o maior milagre. Se não acontecer na mente humana, com certeza não vai acontecer em lugar nenhum. É na mente humana que Deus se revela, que Deus transforma. Vamos ter um dia aqui falando dentro da psicologia e também da teologia sobre a mente humana. Então nós teremos café, teremos almoço e teremos café da tarde. E um certificado de participação. Vai ser a partir das 8 horas até as 16 horas normalmente. O investimento é de R$100. Nós já estamos falando disso aí, já tem uns 4 meses. Então, meu irmão, você poderia estar pagando já, amortizando, mas vai ter que pagar agora tudo de uma vez. Nós não reclama com Jesus não, tá? Jesus deu tempo para você pagar parcelado, tá? Venha, sabe que vale a pena. Batismo dia 14 de abril. Você que tem fé em Jesus, você que quer ser uma pessoa para servir a Jesus. Pastor, eu creio em Jesus, quero servir. Então, tem que se batizar. Não é? Tem que se batizar. É Marcos 16:15 que fala, né? Quem crê e for batizado
será salvo. Então o batismo é o cumprimento da fé. Pastor, mas eu creio em Jesus, tá bom? Tá bom, mas falta o batismo, tá? Se você tiver dúvida, pode procurar um dos pastores, pode pegar sua fichinha ali para preencher, vai ter a aula dia 14 e você pode participar da aula de discipulado. Dia 27, você que quer aprender mais como pregar. Pastor, eu tenho um dom de pregar. Pastor, eu tenho um dom de ensinar. Então venha, vai ser um dia como preparar um sermão de forma rápida e fácil, tá? Você pode participar, qualquer pessoa pode participar. Nós vamos ter aqui um período da manhã até as 12 horas, curso com certificado, mais coffee break. Só falar com o pastor Júlio, e o custo é R$25, tá, irmãos? Falar com o pastor Júlio e garantir a sua participação. Programação semanal na entrada da igreja. Obrigado. Tem uma visitante, Michele. Cadê a Michele? Michele, seja bem-vinda, tá? Primeira vez? Seja muito bem-vinda. Quem te trouxe aqui? O Espírito Santo, né? Você mora por aqui? E Anchieta, que bênção que você veio aqui. Hoje eu gostaria que você pudesse dar o seu contato para a gente estar sempre fazendo uma comunicação com você, tá, Michele? Muito obrigado pela sua presença, tá? Vou pedir à pastora Cristina depois que apanhe os seus dados para a gente estar sempre em contato. Deus abençoe, irmãos, a vida de vocês. Deus abençoe suas famílias. E como eu preguei, nós servimos ao Deus do impossível. Não pense que é o fim. Não pense que não tem jeito. Não pense que não tem como Deus não operar. O nosso Deus é o Deus do impossível. E vou falar uma coisa para vocês. Muitos podem até debochar de você. Muitos podem até não acreditar em você. Mas eles vão ter que confessar com suas bocas que realmente você serve a um Deus vivo. Amém? Pode se colocar de pé em nome de Jesus. Porque até aqui, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se Deus é por nós, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome sobrenome. Levante sua mão e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que a doce e fiel presença, a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos nós, irmãos, hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: Deus abençoe, vai na paz, até terça-feira que vem, em nome de Jesus.